Vamos mostrar aí, destaque no cidadeverde.com, a matéria da Paula, né, colocando a movimentação lá na Assembleia Legislativa agora pela manhã, um esforço concentrado com a aprovação não só nas comissões, mas também em plenário de matérias importantes na Assembleia Legislativa no Parlamento Estadual. Entre elas, a que trata da redefinição de alíquotas do ICMS e também uma reforma administrativa. Um assunto para a gente tratar aqui com o Elivaldo Barbosa, claro, e também com o deputado estadual Fábio Novo, que participou da sessão, está vindo de lá para cá agora nos trazer essas novidades. Boa tarde, deputado. Boa tarde, querido. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Bom, a matéria do ICMS passou já nas comissões e está aprovada. O que é que fica estabelecido para nós entendermos aqui, deputado? Bom, primeiro dizer que todos os estados do Brasil estão mandando agora em dezembro para as assembleias legislativas recomposição de perdas que aconteceram ali no período eleitoral, onde os estados foram obrigados a reduzir o seu ICMS com a expectativa que se vendeu falsamente de que o ICMS sendo reduzido baixaria o preço do combustível. Baixou naquele período de eleição, pós-eleição que vocês viram aqui. Continuou subindo o combustível. Hoje em Teresina nós temos gasolina 5,47 o litro, óleo diesel quase R$7. Então, essa realidade de dizer que a culpa do preço alto do combustível era dos estados, não é verdade. O que aconteceu? Com isso, os estados e municípios abriram mão de receita. Se você pegar o relatório do Concefaz, que é o conselho que reúne todos os secretários de fazenda do país, dos 27 estados, inclusive aprovando uma resolução agora, com o apoio do ministro Paulo Guedes, era de que os estados poderiam mandar novas leis recompondo parte dessas receitas. Nessa brincadeira, o Piauí está perdendo quase R$800 milhões de arrecadação. Não só o estado, mas os municípios também. Porque os municípios, 25% do que você arrecada de ICMS é transferido para os municípios. Só Teresina perdeu quase R$100 milhões. Uma prefeitura como São Raimundo Nonato perdeu R$5 milhões. Uma prefeitura pequena como Cristino Castro, conversava hoje com o prefeito, perdeu mais de R$1,5 milhão de reais. Esse dinheiro faz falta nas contas, inclusive para fechar a conta. Por quê? Esse dinheiro foi tirado no meio do ano, no momento que você está executando um orçamento que já estava programado. Então, dificuldade para fechar a conta com índice constitucional, que você tem que aplicar 25% no mínimo na educação, recursos para a saúde. O que nós aprovamos hoje? Nós aprovamos uma recomposição de uma alíquota modal, que vai aumentar em 3 pontos, questão de combustível, energia e telecomunicações, e também reduzimos algumas coisas que vai beneficiar a população mais pobre. Por exemplo, gás de cozinha, nós reduzimos de 18% para 12%. Nós reduzimos também mais de 20 itens da cesta básica, arroz, feijão, goma, farinha, aqueles produtos da cesta básica que são mais de 20, nós reduzimos de 12% para 7% o ICMS. E aprovamos através de emenda nossa, juntamente com o deputado Francisco Costa e emenda do deputado Fábio Novo, as motinhas. O principal transporte dos piauienses é a moto. 500 mil piauienses que têm moto até 160 cilindradas deixarão de pagar IPVA. 160 ou 150? 160. 160. 160, nós fizemos essa emenda na lei. Então, foi isso que nós aprovamos hoje. O que isso significa? Dá para recompor a perda que nós tivemos? Não. Dos R$700 milhões que o estado do Piauí perdeu, vai dar para recompor algo em torno de R$400 milhões. Isso começa a vigorar hoje? Não. Porque tem que aprovar no ano anterior, por se tratar de alíquota, para poder vigorar no ano seguinte, ainda tem os 90 dias de noventena. Então, em relação ao ICMS, foi isso que nós aprovamos. Agora, deputado, por falar em ICMS, houve hoje uma nota da APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja, afirmando que, protestando e afirmando até que vai judicializar essa alíquota modal, que subiu de 18% para 21%. Quer dizer, isso onera o setor produtivo, o agro regional? Não, não onera. Se você for... Quanto foi que o Estado arrecadou de... Na verdade, o Estado já dá grandes benefícios para o agro. De 450 milhões arrecadados no mês passado de ICMS, o agro pagou 2,5 milhões. Então, já existem muitos benefícios para o agro. O que nós estamos criando dentro dessa lei é um fundo que vai beneficiar o próprio agro. Porque você vai ter, de uma parte do que eles exportarem, um recurso para ser investido só
na questão do agro. Um fundo para eles, para que eles possam ter mais investimento na área de setor, de estradas, de energia, enfim, todas essas situações. Alguns estados já estão fazendo isso. E é bom dizer, quem mais investiu no agro fomos nós. O que tem de estradas somos nós. O agro que votou maciçamente no Bolsonaro deve cobrar do Bolsonaro, por exemplo, os 500 milhões de reais em estradas que nós temos licitadas e que ele não libera o recurso. O presidente Lula já sinalizou que as primeiras medidas dele vai ser o quê? Não é botar dinheiro novo. Se liberar o que nós temos garantido, já é o suficiente. Nós temos 100 milhões para Transcerrados, está bloqueado. Nós temos dinheiro para a estrada de Corrente para Parnaguá, está bloqueado. Nós temos recursos em vários sentidos. No ano passado tinha dinheiro para o Hospital do Câncer, aqui no Hospital Universitário, foi bloqueado. E agora nós temos o relator do orçamento, que é o senador Marcelo Castro, está colocando mais recursos e nós temos a garantia de um governo que vai liberar. Então, se tem alguém que vai ajudar o agro, é o governo do presidente Lula, é o governo Rafael, porque nós estamos instituindo um fundo que vem ajudar o setor do agro. Isso não tinha se pensado antes. E aí pode cobrar, porque nós vamos fazer. Porque se tem estrada feita de Gil Bués para Santa Filomena, foi o governo do PT, governo Dilma. Se tem estrada feita de Bom Jesus para a Serra do Quilombo, o Wellington Dias, deputado Fábio Novo, ajudou muito, foi feita essa estrada. A região que foi feita de Uruçuí também foi feita nos governos do PT. O governador Wilson Martins, aliado nosso, hoje do Partido dos Trabalhadores, fez parte da Transcerrados. E agora, com a PPP, continua a questão da Transcerrados. Os outros fizeram o quê? Reforma administrativa, deputado. O que foi aprovado hoje, que alguma nova estrutura surge? Não, o que foi aprovado hoje foi uma sugestão que o governador eleito Rafael fez. Ninguém está aumentando cargos, apenas transformando estruturas. É normal todo governo que assume, ele querer dar uma roupagem para uma estrutura administrativa que deseja. Algumas, por exemplo, em 2015 eu vivi essa experiência. Nós já tínhamos uma estrutura na área de cultura, que era uma fundação, apenas você transformou em status de secretaria. Não se criou nenhum cargo novo, apenas transformou estruturas para adequar à realidade administrativa que o governador Rafael Fonteles deseja dar a partir de janeiro. Aprovando agora, a matéria foi mandada pela governadora, fica inclusive melhor para que o governador, a partir de janeiro, ele possa já começar trabalhando. Me lembro que quando eu fui convidado pelo governador Wellington Dias para ser secretário de Cultura, primeiro nós tivemos que esperar mandar uma matéria para a Assembleia, que demorou 6 meses, que só foi sair em julho. Então, o governador Rafael vai assumir em 1º de janeiro, já com a reforma administrativa pronta. Então, o Fundesp é a secretaria agora? Exatamente. A estrutura que foi anunciada pelo governador. Coordenadoria de Irrigação, a secretaria. Como ficou o caso do Emater com a DAP, a Secretaria de Assistência? Foi feita a transformação, só esclarecendo que os funcionários não perdem direitos, que serão abrigados dentro da reforma. Então, a autarquia sai da estrutura administrativa. Exato. E já está em vigor para ser estruturado na posse do governador, da nova equipe. Exatamente. Porque hoje, como nós aprovamos já nos 2 turnos e redação final, a partir de amanhã o presidente Temício já pode mandar a matéria para ser aprovada. Também tivemos algumas matérias importantes que beneficiam algumas categorias, algumas delas eu defendi. O piso dos fisioterapeutas, dos administradores, dos contabilistas e dos nutricionistas. Eram matérias antigas de vários anos, reivindicações. Hoje, por fim, nós terminamos, votamos e vai agora para a sanção da governadora. Deu demonstração de uma base bem alinhada, né, Elivaldo, para tocar todas essas votações importantes assim no mesmo Eu comentei dia. hoje pela manhã, Tiago, que foi deputado Fábio Novo. São 2 transições extremamente bem-sucedidas. Uma antagônica até, né? O governo atual no nível federal, o governo do presidente Bolsonaro, o futuro governo do presidente eleito Lula, houve até uma alteração na Constituição, na transição. E aqui, uma reforma administrativa para começar com o governo enxuto. Então, isso conta, a política onde é que entra nessa articulação? Olha, eu acho que quando você faz o diálogo, por exemplo, hoje nós aprovamos também outras matérias que considero muito importantes. Uma delas é que aumenta o incentivo de quilowatts até 3.000 para os pequenos irrigantes. Isso foi aprovado também hoje na casa, vai para a sanção da governadora Regina Souza. Os pequenos que querem produzir, que tem um limite só hoje de incentivo de 500 quilowatts, vai chegar até 3.000. Nós aprovamos hoje a repartição dos recursos do Fundef, que são muito importantes. Nós temos um precatório que o Estado já recebeu a primeira parcela, são 3 parcelas de 179 milhões. 179 milhões serão de 3 vezes que o governo federal deve. E aqui o governo buscou muito, era um recurso que estava perdido.
A equipe do Dr. Plínio Clerton, da Procuradoria, trabalhou muito para que esse recurso chegasse ao estado do Piauí. E veja, desses 179 milhões, 60% é para os professores. Significa dizer que 107 milhões de reais serão distribuídos com aqueles professores que estavam em sala de aula do período do Fundef de 98 a 2006. Mas depende de repasse ainda, né? Esse dinheiro não está no Tesouro ainda não, né? Esse dinheiro já foi depositado numa conta, só que foi depositado erroneamente, já está no estado do Piauí. Apenas a Procuradoria agora, hoje eu conversava agora há pouco com o secretário Elengeri, ele me informando que agora estão trabalhando de trazer esse recurso para a conta que efetivamente deve ser. E o fato é que desse dinheiro, 60% é dos professores. Então, aqueles professores que estavam no período, a Secretaria vai mapear isso agora, eles terão direito a 107 milhões dessa primeira parcela, depois mais 107 de uma segunda e depois mais 107 de uma terceira parcela. Então, a primeira já paga agora esse ano ainda? Bom, aí precisa, só o recurso está disponibilizado. O que é que nós aprovamos hoje? A governadora mandou uma lei para a Assembleia. Precisa ter uma lei que discipline o pagamento desses 60%. O que é que nós fizemos? Nós aprovamos a legislação que garante agora as condições para que a Secretaria de Educação possa ir buscar quem são esses professores que estavam em sala de aula nesse período de 98 a 2006 e que eles têm direito a receber esse precatório. Eu estou falando de 107 milhões de reais que estão autorizados a partir de hoje. E quem está nessa situação, deputado, o que é que ele deve fazer? Vai só esperar o governo encontrar ou ele pode tomar uma iniciativa de... Não, aí está sendo feita a busca de quem realmente tem direito a receber, isso obviamente o sindicato, juntamente com o governo, vai fazer o entendimento. O fato é que hoje nós temos a segurança jurídica. Nós aprovamos, precisava aprovar essa lei para que esse recurso não voltasse. Precisamos aprovar ainda agora e mandar amanhã para a governadora para que ela sancione e a gente ter a segurança jurídica para que esse recurso chegue na mão dos nossos professores. Deputado Fábio, no bloco anterior, eu e Elivaldo conversávamos aqui sobre um prenúncio, vou dizer assim, de um embate que pode acontecer no Partido dos Trabalhadores com vistas à sucessão em 2024. Elivaldo trazia aqui no início da semana uma disposição da deputada federal Rejane Dias, colocando o seu nome para disputar a sucessão em 2024, considerando ser necessário o PT demarcar espaço, colocando o nome à disposição da população. E a gente escutou agora há pouco também uma entrevista do vereador Dudu, dizendo que o natural é hoje, se existe o vereador, a bancada petista está alinhada com o atual prefeito, é natural que se busque aí, que se alinhe nesse sentido da reeleição de doutor Pessoa. Qual é a posição do senhor a respeito disso? A minha posição é suspeita, porque eu fui candidato na eleição passada, né? Então, eu defendo o seguinte, todo partido, ele quer crescer. Todo partido, ele deseja o quê? Chegar ao poder. Então, o partido ele não pode abrir mão, se ele tem a oportunidade, de disputar a capital, que é a cidade mais importante. Eu acho cedo, eu acho que nós temos que esperar acontecer os fatos políticos, muita água tem que rolar por debaixo da ponte até 2024, mas a minha opinião pessoal é que o Partido dos Trabalhadores deve insistir, deve apresentar uma candidatura para a capital como uma alternativa. O projeto que está sendo executado em Teresina, nesse momento, na minha avaliação, frustra os teresinenses, não é a mudança que Teresina desejava. Temos muitas deficiências em respostas de serviços públicos que não atendem a contento. Está assim no transporte, está muito ruim na área da saúde, tem várias dificuldades. Então, a minha opinião é que o partido deve conversar mais e eu acho que o partido deve insistir, deve ter nome para 2024, até porque, se você tem bons quadros no partido, por que você não vai apresentar para a capital uma alternativa que realmente possa contemplar a capital? Eu acho que o PT tem bons nomes e deve se colocar à disposição e deixe que o teresinense faça o julgamento. Se perguntar a minha opinião, acho que o partido não deve embarcar na reeleição do prefeito atual. Deve tentar buscar uma alternativa se apresentando como uma opção. Quem vai ser? Não sei. Eu fui na eleição passada. Posso colocar, mas isso não só depende de mim, depende de uma discussão. Né? Ninguém é candidato de ninguém. Eu só sei que naquele momento que o partido estava com dificuldade, havia um antipetismo muito forte em Teresina, mesmo sabendo de toda essa conjuntura desfavorável, a gente foi lá e não fez feio. Eu vim do interior,
nós colocamos o nosso nome à disposição, fizemos uma campanha muito bonita, saímos de 0% nas pesquisas e mesmo praticamente sozinho, andando na capital, fizemos uma campanha bonita e chegamos ao final com quase 50 mil votos, foram quase 12% dos votos de Teresina. Eu me orgulho muito da campanha que eu fiz em 2020 pela cidade. Agora, a população fez uma opção, temos que respeitar essa opção. E o que eu vejo, por onde eu ando, por onde eu caminho, é muita gente arrependida do voto que deu na eleição passada. Deputado, só mais uma questão. Eu senti que deu uma esfriada, não sei se é porque é natural mesmo, na sucessão em outro poder, no poder legislativo, que o senhor faz parte. Tem acordo MDB, PT, para a eleição da presidência da Assembleia? Olha, eu vou repetir, eu nunca mudei o meu discurso. Eu sempre, quando você me perguntou outras vezes, eu sempre disse o seguinte: nós somos uma base de governo que elegeu 22 deputados. E nesta última eleição, o Partido dos Trabalhadores elegeu 12 deputados estaduais. Esses 12 deputados estaduais são 12 deputados homens, e é bom lembrar que nós temos uma deputada, a deputada Janaína. Isso. Nós estamos pacificados, está muito tranquilo, nós temos um nome que nós tiramos de encaminhamento, o nosso nome é o deputado Franzé. Qualquer decisão precisa ouvir esses 12 parlamentares. E eu vou lhe repetir o que eu disse lá atrás. Acho que, por sermos a maior bancada hoje, o Partido dos Trabalhadores tem o direito de reivindicar para ser a primeira gestão do primeiro biênio, que começa no próximo ano. Continuo defendendo isso e o nosso nome é o do deputado Franzé. Mas tem conversa? Sim, tem. Aí cabe ao deputado Franzé conversar com as demais forças políticas, com o MDB, com a oposição, com todo mundo, até porque são 30 votos que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Então, a minha posição é de continuar defendendo o nome do Partido dos Trabalhadores, por ser a maior bancada, é legítimo e natural. Os outros também têm o direito de colocar e de pleitear os seus nomes, mas eu vou continuar a mesma coisa que eu disse para você. Acho que deveria ser a maior bancada nesse momento os 2 primeiros anos e a outra bancada os 2 últimos anos. Mas, até onde eu sei, até poucos dias atrás, ainda não havia se construído esse entendimento. E quando não tem a construção desse entendimento, cada um sai buscando seus apoios para fazer aquela conta das garrafinhas, né? Lembra em 2015 que eu fui candidato? Eu dormi com 19 garrafinhas e acordei com 14. Então vai ganhar quem tiver 16 votos. Uma noite vira uma eternidade, né, deputado? Vira uma eternidade. Muito obrigado, deputado Fábio Novo, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço.